Dando sequência na história de Romão Gramacho Ferreira, agora a terceira parte, não é isso? Bom, terceiro vídeo Exatamente. sobre a história dessa família. E aí, em 1857, o Romão Gramacho Ferreira faleceu. Não sabemos qual era a idade dele. Mas que no momento, pelo que deu a entender quando eu li o inventário, ele estava ali em Baixa Verde. Então provavelmente tenha sido sepultado lá. Agora, quando a gente vai tentar entender o grau de parentesco dessas famílias, né, leva tempo, porque você precisa de documentação para poder formar todo esse quebra-cabeça. Mas no fim das contas, quando você vai olhando os sobrenomes, os locais próximos e tudo, você vai vendo que tudo tem uma ligação. A tradição oral é importante por isso. Quanto mais pessoas velhas, no bom sentido, você puder conversar, pessoas que tiver sua memória boa ali, lúcidas, você pode pegar e gravar essas histórias para não se perder. E também com isso você vai para documentos fazer pesquisa. E existe vários tipos de documentos que você pode pesquisar para poder tentar entender um pouco sobre essa questão. Seja inventário, que era feito depois que a pessoa falecia, o juiz ali, por meio do oficial de justiça, intimava aquela viúva, por exemplo, ou aquele viúvo, para poder comparecer naquele dia e local marcado, para poder fazer uma prestação de contas, né? Dar os nomes dos herdeiros, que seriam os filhos, se tinha filhos órfãos, pequenos, se tinha filhos já adultos ou casados, o nome da propriedade, os bens que tinha deixado, para poder fazer a avaliação e dividir em partes iguais para cada um dos herdeiros. Já o testamento era feito da pessoa em vida, ainda hoje é assim. O testamento era feito da pessoa em vida. E o bom do testamento para a genealogia é quando você tem acesso a um testamento, que o testamento a pessoa fazia em vida e ela dizia onde nasceu e também o nome dos pais dela. Aí você consegue avançar mais uma geração. E o testamento ele ajuda por isso, porque quando você tem acesso a um testamento, inclusive dessas pessoas antigas, boa parte dos testamentos era natural da gente ver ali que a pessoa, se ela sabia escrever, ela mesmo escrevia o próprio punho, deixava claro ali que ela estava escrevendo, ou se ela não sabia escrever, quem escrevia era alguém ligado à cartório, algo do tipo. E ali é até interessante que tinha algumas pessoas que quando iam assinar um documento naquela época, se ele não sabia ler nem escrever, tinha situações que o próprio oficial ali, o escrivão, ele assinava por aquela pessoa, ou alguém que ela escolhesse como procurador dela para poder assinar por ela, mas tem documentos que a gente encontra que a pessoa assinava em forma de uma cruz. A assinatura dela é assim. O escrivão colocava o nome daquela pessoa e ali no meio do nome a pessoa colocava a cruz, como se fosse a assinatura dela. Que a gente vê isso. Quando o povo antigamente votar, né? A assinatura era um X. Um X, exatamente. Então a gente vê isso em alguns inventários, alguns documentos assim. Nesse caso, pelo que diz no inventário, Romão Gramacho Ferreira se casou 3 vezes. Ficou viúvo 2 vezes e na última, com a sua última esposa, ela é quem fica viúva. E diz no inventário dele que ele foi pai de 23 filhos. 23. Então, o que acontece? A tradição oral, quando chega um tempo lá na frente, é comum acontecer, isso em todas as famílias, que mais cedo ou mais tarde vai criar aquele efeito telefone sem fio, né? Que alguns até gostam de comentar assim. Você me conta uma história aqui, tradição oral, você passa a história aqui, lá da comunidade onde você mora, do sítio onde você mora. Eu vou contar a história para frente. No que eu reproduzo a sua história para outra pessoa, às vezes pode, o que acontece? Às vezes pode acontecer de eu não contar a mesma história que você me passou da forma que você passou. Eu posso às vezes acabar esquecendo de algum detalhe que você me contou, alguma coisa. Então era muito comum isso. Então quando diz que o Romão Ferreira de Azevedo aqui tinha mais de 20 irmãos, na verdade não tinha, porque o óbito da mãe dele cita isso, era poucos irmãos. Agora Romão Ferreira de Azevedo, ele tinha muitos tios. O que é que tem a ver Romão Ferreira de Azevedo com Romão Gramacho Ferreira? E a gente vai ver aqui. Então veja só. Como eu disse agora há pouco, o inventário foi encontrado. Começa logo falando sobre Nuno Bezerra,
que morava em Itacaratu nessa época, em 1857, que era um dos genros de Romão Gramacho Ferreira. Ele era natural de Fazenda Grande, que hoje é Floresta, mas nessa época estava morando em Itacaratu. Como ele não pôde comparecer, ao saber da notícia do falecimento do sogro, ele nomeia um procurador por ele, onde cita também aqui logo no início um João Ferreira da Silva, que nomeou como seu procurador Joaquim José de Souza. Quando a gente vai ver a relação dos filhos, dá a entender que tem um Joaquim José, que dá a entender que é essa mesma pessoa aqui. Então tem filhos de Romão Gramacho que se assinava com Ferreira de Araújo, é o sobrenome que mais prevalece entre eles na época. Também tinha sobrenome de filhos de Romão Gramacho Ferreira com o sobrenome de José de Souza, e tinha também com outro sobrenome, que a gente vai comentar sobre isso aqui. Cita a povoação de Flores também, a comarca de Vila Bela. Por quê? O que acontece? No livro da História de Flores do Pajeú, de Belarmino Neto, vai citar que Flores antes era a cabeça da comarca. Desde 15 de janeiro de 1810, quando Flores foi elevada à categoria de vila, que era como se fosse uma cidade da República. Flores foi criado também aqui a Câmara, e foi criado também aqui a primeira comarca do Sertão, em 15 de janeiro de 1810. A partir de 1811 é instalado isso aí, então começa a funcionar. Então você vê uma série de inventários, de testamentos, de pessoas de várias localidades, porque a cabeça da comarca era aqui. Então Flores na época era o centro político, econômico, e dessa questão jurídica também era tudo aqui. Nesse caso, 1810, Pernambuco ainda dominava o quê? Alagoas, Paraíba e boa parte do sertão do São Francisco, do lado esquerdo, a margem esquerda do São Francisco. Havia uma comarca no sertão, mas era a comarca de Jacobina, que ficava à margem direita do São Francisco. Então muita gente que pertencia à capitania de Pernambuco, mas que morava no sertão, que hoje é Bahia, tinha questões judiciais para resolver, era mais parte da comarca, era mais perto para eles a comarca de Jacobina. Até que um capitão-general chamado Caetano Pinto de Miranda Montenegro, português, que foi governador em Mato Grosso, e depois ele é designado para ser governador aqui, através dele é que ele faz o requerimento ali, solicita a coroa portuguesa na época, para que fosse criado aqui a cabeça de comarca do sertão. Porque o que havia era julgado, né? Os julgados tinham um juiz ordinário, que era tipo um juiz de paz, uma pessoa para ser, era nomeado por alguém ali, o chefe político, digamos assim, nomeava um juiz de paz ali que ia ficar responsável por resolver algumas questões ali de justiça e tal. Mas quando ele precisava uma situação maior, a um juiz ordinário de um julgado, ele apelava para um juiz de direito, formado em direito, que ficava numa comarca. Então, a partir do momento que foi criada a comarca aqui, então Flores passou a ter mais importância ainda. Já tinha sido criada a freguesia de Flores em 11 de setembro de 1783, que é a paróquia de Flores, no caso ali, que antes pertencia a Cabrobó, e já moravam muitas famílias aqui nessa região, né? Claro que não tinha a quantidade de sítios que tem hoje, e se for olhar, essa fazenda Saco e outras antigas fazendas aqui, muitos outros sítios, pertenceram primeiro aos Dávila da Casa da Torre, a poderosa família dos Dávila, que durante 300 anos, por várias gerações, a começar do primeiro Garcia Dávila e seus descendentes, eles dominaram grande parte desses sertões aqui. Vinha portugueses, vinha sertanistas da Bahia. Inicialmente o desbravamento aqui veio pela Bahia. Com o passar do tempo veio por outras regiões. Paraíba, Vale do Pinhacó, essa região ali também do Cariri Velho, da Paraíba, da freguesia de São João do Cariri, que é mais antiga do que a paróquia daqui de Flores. Essa parte aqui do Agreste também, aqui vindo pelo Mochotó ali, enfim. Então o que acontece? Essas pessoas chegavam aqui e muitas delas se tornavam rendeiros da Casa da Torre. Haviam os procuradores, que eles tinham um livro ali de nota, com o nome dessas pessoas. Essa Casa da Torre é lá depois de São João do Leite, né? Não, ali é um sítio chamado Baixa da Torre. Baixa da Torre. A Casa da Torre ficava na Bahia. Ah. Era como se fosse uma espécie ali do casarão de escritório lá da família dos Dávila. Lá era como se fosse o palácio deles ali. Então eles tinham relação de todas as fazendas de gado, de sítios e brechas que pertenciam a eles. E eles nomeavam procuradores para todas essas regiões, e aí essas pessoas tomavam notas dos proprietários de cada uma dessas fazendas, assim, por exemplo, dos rendeiros ali. Chegaram para morar, estava como rendeiro daquela fazenda, ou daquele sítio, ou daquele brejo onde morava. Os brejos de sítio de plantar e as fazendas de criação de gado. O que acontece? Anualmente,
tinha também ali nesses livros de nota, né, o valor, a renda que cada uma dessas famílias tinha que pagar a casa da torre. Agora, vai passando o tempo e chega um momento que a casa da torre vai vendendo essas propriedades, né? Uhum. Então, até ali o início do século XIX, você vê ainda documentos, registros onde cita, inclusive nesse livro aqui, de Dr. Ione de Sampaio, que Valdir Nogueira lá São José do Belmonte participou, vínculo do morgado da casa da torre, e vai citar aqui relação das fazendas e valor pago pelos rendeiros, os limites fundiários e logradouros, de 1778 a 1779. Então, com isso aqui a gente tem uma noção de quem eram os primeiros proprietários, ou primeiros rendeiros. Tinha propriedade nessa época que já era particular, já não pertencia mais à Casa da Torre. Como o sítio das Flores aqui, que pertencia a um português já, o que ele cita aqui, o Dr. Ione de Sampaio, um português que era um tenente chamado Manuel Martins Viana, enfim, e várias outras fazendas antigas. Agora é claro que a quantidade de sítios que tem hoje não existia naquela época, né? Então tem sítios hoje que na época faziam limite com outro sítio mais distante, porque eram sítios muito grandes, fazendas muito grandes. Agora, a Fazenda Saco, eu não estou dizendo aqui que a Fazenda Saco pertenceu primeiro ao Romão Gramacho Ferreira. Eu encontrei documento dele, já citando ele aqui na Fazenda Saco, por volta de 1817, ou era 1819, uma coisa assim, não me recordo bem agora, eu notei em algum lugar. E dizia que ele era vaqueiro, né, que ele era pardo, vaqueiro, né, enfim, dizia até a idade dele. Não me recordo bem a idade, mas que fazendo um cálculo na época mais ou menos, é como que ele tivesse nascido por volta de 1770 e algo. Mas não me recordo bem agora a idade que ele tinha. Porque nesse documento vai dizer que ele já morava na Fazenda Saco, era vaqueiro, vivia de criar seu gadinho lá, e o que acontece? Ele estava como testemunha em favor de um compadre dele, que era Miguel Leite Ferreira. Chamava-se Miguel Leite Ferreira. Esse Leite Ferreira é uma família muito antiga que se estabeleceu na Fazenda São João. Documentos antigos, que hoje é a São João do Leite. Que vai dar a entender que o Leite lá chama São João do Leite por conta dessa família Leite muito antiga de lá, que é da mesma família Leite lá do sítio Leitão de Carnaíba, sítio Cabelo de Carnaíba, que inclusive quem tinha falado que era a mesma foi Dona Lourdes Beltrão, a mãe de tio, lá de São do Leite. Sei. Né? E realmente a gente encontra documentos muito antigos, inclusive até no documento, no óbito antigo de 1830 e pouco, onde a gente encontrou um senhor chamado Joaquim Leite Ferreira, que faleceu com seus 90 e poucos anos, morava na Fazenda São João. Dando a entender que é como se fosse o patriarca, como se fosse o primeiro que ali chegou. E com o passar do tempo a gente vê que teve vários Joaquim Leite Ferreira, como se fosse descendente desse homem. Agora, no documento de 1817, ou é 1819, como cita que o Romão Gramacho Ferreira era compadre de um Miguel Leite Ferreira, eu não sei se esse compadre era só compadre ali, por a consideração, porque um chamou o outro para ser padrinho do filho e tal, ou se além de compadre eles tinham parentesco de sangue. Eu não posso afirmar isso. Porque para afirmar uma coisa dessa você tem que ter documento que comprove alguma coisa. Só sei que era um compadre. Então com isso você já tem uma noção que lá ali, ou seja, nas duas primeiras décadas do século XIX, o Romão Gramacho já estava morando na Fazenda Saco. Então ele poderia ser vaqueiro, pode ter sido ser chamado ali para ser vaqueiro, para trabalhar para algum fazendeiro, primeiro dono daquelas terras, ou era os Dávila, ou já era de outra pessoa, de outro rendeiro, não sei. Só sei que com o passar do tempo ele se passa ali como se fosse dono de boa parte daquelas terras. Vamos fazer mais outra parte, nós estamos no terceiro vídeo, vamos dar na sequência, mas vou cortar esse e daqui a pouco a gente faz mais.